Amor, com Márcia Martins. Bom dia, paz do Senhor para vocês. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças. Bom dia você que está chegando no Face, a live de Mei Paulino. Bom dia, Deus te abençoe. Salvador, toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Hoje, sexta-feira, uma sexta-feira bem friorenta, né? Nós vamos estar aqui dando prosseguimento ao nosso estudo Idolatria, Juízo contra as Cidades. Vamos estar compartilhando também sobre o propósito de oração pelo Brasil, que está rolando desde domingo, dia 18, ok? E nós vamos estar compartilhando também sobre isso. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas dos campos, prepara o caminho do meu Salvador. É bom estar vivo para glorificar ao Senhor. Não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Esse é o tempo é chegado. Esse é o tempo de lançarmos as redes. Tá rodando um vídeo, né, no WhatsApp, em vários lugares, assim, bem impactante, né, do Marcos. O Marcos, ele passou por um acidente de carro e ele teve uma parada cardíaca, então eles mostram ele já no hospital ali, voltando da parada cardíaca. Eu não sei quem teve a inspiração de filmar. Hoje você não entende, né, como tudo que você possa imaginar tem alguém ali, né, filmando. E eles filmaram um momento ali que o Marco, né, voltou da parada cardíaca e ele voltou aos prantos, mas ele chorava convulsivamente. E tinha duas mulheres com ele. Alguém falava inglês também perto dele. Eu não sei aí se ele estava fora do Brasil, porque havia uma enfermeira falando português, mas havia alguém também falando ali em inglês. E eles tentavam acalmá-lo, mas ele não queria se acalmar, né? E ele pedia, me deixa chorar, porque ele veio tão impactado da experiência que ele acabara de ter. Ele viu, né, ele teve uma experiência de quase morte com a parada cardíaca e ele esteve com Jesus. E ele simplesmente, né, chorava e falava, ele é lindo, ele é muito lindo. Gente, vocês não estão entendendo, a glória de Deus é muito linda. E ele falava isso, e ele chorava, né, muito emocionado. E o que me chamou a atenção quando eu meditei nisso é que ali, né, no meio daquela experiência, né, dele voltar a viver, e ele não estava preocupado com a situação dele, ele não estava preocupado com nada, ele só se regozijava, chorava, né, maravilhado que ele tinha visto Jesus, que ele tinha visto a glória de Deus, que Jesus era lindo, que a glória de Deus era maravilhosa. E então, de repente, ele quase, né, levanta daquela cama, porque ele grita com todas as forças, Cristiano, Cristiano, você precisa aceitar a Jesus, né? E o amigo aí com o nome de Cristiano, né? Justamente, né? Devia ser cristão com esse nome. Mas, imediatamente, né, a primeira coisa que ele pensou quando ele passou aquela experiência de ver a glória de Deus, de estar com Jesus, foi
se preocupar com o cristiano, né? E gritar: cristiano, você precisa aceitar a Jesus, né? A primeira reação dele foi evangelizar, foi compartilhar a experiência que ele teve com Jesus, não é? E nós também, nós somos assim, quando a gente se converte, logo no começo que você tem aquele encontro com Jesus, que você vê o quanto ele é maravilhoso, o quanto é real, né? Você quer que todo mundo venha para o reino junto com você. Você não consegue se calar, né? E todo mundo já sabe que recém-convertido é um chato, só fala naquilo, só pensa naquilo. Você senta 1 minuto para conversar com ele, só naquilo que ele fala. Você senta 1 hora, ele continua falando a mesma coisa, que Jesus é maravilhoso e que a outra pessoa precisa vir para o reino de Deus, que ela precisa conhecer a Cristo. É algo, parece que o Senhor ele já deixou, né, implantado aqui no coração do homem, que é, né, essa vontade, né, esse impulso de quando você conhece a Jesus, de quando você recebe salvação, você compartilhar a sua salvação com as demais pessoas, não é? E você não está nem aí se as pessoas te acham um chato, se você está sendo, né? Se você está pregando a hora ou fora de hora. O que você quer é que as pessoas se salvem do inferno, que elas descubram aquilo que você descobriu, não é? E não sei por que o tempo vai passando, nós vamos esfriando, né? Antes, por exemplo, quando eu tomava um ônibus, eu torcia para que alguém sentasse do meu lado. Eu orava: Jesus, escolhe a pessoa que vai aqui ao meu lado e me dá estratégia, me dá uma maneira de falar de ti para essa pessoa. Hoje, a minha oração, quando eu tomo um ônibus, que eu vou viajar, eu falo: Jesus, deixa ninguém sentar aqui do meu lado, não. Eu queria ir de maneira mais confortável, não deixa ninguém sentar aqui do meu lado. Ué, é desse jeito que a gente, né? É desse jeito que a gente fica. Bom dia, Carlos Alberto. E por que é que isso acontece, né? Quando Jesus ele vai lá em Apocalipse, as cartas que ele envia para as igrejas, a primeira carta que ele dita para João é a carta à igreja de Éfeso, não é? E o que é que ele tem contra aquela igreja? Que ela perdeu, né, o primeiro amor. Certa vez eu já falei isso para vocês, que o primeiro amor é o amor que é traduzido, né, em evangelismo, em missões. Este é o primeiro amor, né? Você compartilhar as boas novas do evangelho, você querer levar Jesus até os confins da terra. Mas aquela igreja de Éfeso devia estar como eu, assim, né? Antes pedindo ao Senhor que alguém sentasse no banco ao meu lado para eu poder pregar. Agora eu oro, né, para que ninguém venha me incomodar. Porque parece que a gente cansa, né, de pregar. Você acha assim: ah, todo mundo já escutou. Todo mundo já ouviu a pregação do evangelho aqui na nossa cidade, aqui no nosso Brasil. E quando, né, você julga que todos já ouviram a mensagem, começa o esfriamento da igreja naquela nação. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, né, o berço ali da reforma, onde tudo aconteceu, grandes avivamentos, né? Depois, o primeiro mover de missões, de envio de missionários, surgiu a partir da Inglaterra. Então, era uma igreja muito abençoada, era uma igreja muito viva, mas aí eu acho que a partir do momento que eles consideraram que a tarefa estava cumprida, eles relaxaram, pararam de pregar o evangelho e o resultado, né? O rio parou de fluir, estagnou. O resultado foi apostasia, foi afastamento de Deus, uma nação hoje, né, que é gelada espiritualmente por causa disso.
Aqui no Brasil, a mesma coisa. Todos queriam pregar o evangelho o tempo todo. Havia um ardor, né, de compartilhar as boas novas da salvação. Hoje a gente já pensa assim, todo mundo já ouviu. Será que tem alguém que ainda não escutou? As pessoas, elas não querem saber de Jesus. E aí você para de falar, não é? Mas, é como eu disse, Jeremias, ele profetizou 23 anos lá em Israel, tentando, né, fazer com que o povo se voltasse para Deus, se afastasse da idolatria. E o Senhor não deixou que ele parasse de pregar, mesmo ele vendo que não, né, aparentemente não estava tendo resultado. Jeremias continuava falando, continuava pregando. O dia que ele falou, eu não vou falar mais, não. Aquilo queimou, né, como fogo nos ossos dele. O dia que ele falou, Senhor, não vou falar mais, porque eu falo e eles só me batem, me perseguem, me prendem, né, me chicoteiam, eu não vou mais falar. Aí, quando ele decidiu isso, ele não suportou, né, o fogo de Deus queimando dentro dele, porque ele tinha que continuar na missão dele. E a missão que a igreja recebeu é não só receber salvação, mas compartilhar, né? Nós somos a agência de Deus no mundo, nós somos um instrumento do Senhor para levar o evangelho. A maior alegria que eu tinha era quando eu conseguia, né, levar uma alma para Jesus, fazer que uma alma saísse do céu, entrasse no inferno. Eu tinha ganhado o dia. O dia que eu não falava de Jesus para ninguém, que eu não compartilhava da minha salvação, era um dia que eu considerava como um dia perdido. Falar, poxa, né, hoje o dia não foi frutífero. Assim que eu pensava no começo, né, assim que eu deveria ter continuado pensando, assim que devemos seguir, não é? Por isso, é um grande privilégio que eu esteja de viagem para a Índia e para o Nepal, para explorar novas áreas, para minha luz brilhar lá em meias trevas, porque eu prefiro abandonar todo o meu conforto, não é? O pecado de Sodoma e Gomorra foi esse. Eles começaram a ficar com vida mansa, fartura, tranquilidade, e foram dando lugar à carne, não é? E acabaram, como vocês já sabem, não é? Sodoma e Gomorra, vocês conhecem o fim que eles tiveram, não é? Acabaram caindo em pecado, em prostituição, em toda a carnalidade. Muito bem. O Facebook parece que está com problemas aqui, a conexão está fraca, porque eu estou falando e ele está picando, não é? Se você tem só o Facebook, tudo bem. Agora você pode também ouvir na rádio. Eu espero que a rádio esteja hoje com um som bom. Vou procurar não me mexer muito para que o Facebook consiga transmitir, ok? Já o pessoal da rádio, fala para mim aí se vocês estão recebendo bem, alto e claro a nossa transmissão. Eu estou dizendo, não é, que nós não vamos parar de pregar e que por isso eu estou aceitando o desafio de ir de novo. 5 meses vou estar na Índia e no Nepal. Bom dia, Júnior. E pregando o evangelho, compartilhando do amor de Deus para aquelas pessoas. Porque isso vai me manter viva. Né? Eu vou estar jogando a semente, eu vou estar fazendo aquilo que o Senhor mandou que a gente fizesse. Sabendo, né, disso, é que Jesus deu a última ordem dele.
quando o Espírito de Deus foi derramado, o Senhor falou que do nosso interior fluiriam rios de água da vida. Se nós somos um rio que para de fluir, né? E a água, ela é símbolo da palavra de Deus, você vai virar uma água estagnada, podre. E assim é a igreja do Senhor. Se uma igreja, ela deixa de ganhar almas para o Senhor, para Jesus, se ela fica estagnada, se é uma igreja que não investe em missões, não é? Se é uma igreja que não se envolve com a obra missionária, que sustenta missionários, que envia missionários para os campos, o que é que vai acontecer? Esta igreja, ela vai apostatar, ela vai se desviar, ela vai ser uma igreja fria. Por quê? O Senhor, ele foi claro, ide até os confins da terra, né? Eu estou derramando o poder do Espírito Santo sobre vocês para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando você não está fazendo isso, quando você não está obedecendo a ordem do Senhor, que você está lá somente como frequentador de igreja, sua vida espiritual vai definhar. A vida espiritual daquela igreja vai definhar. Não tem outro jeito. Porque nós não estaremos como igreja cumprindo o nosso chamado. Uma igreja que envia missionários, uma igreja que investe em evangelismo, esta é uma igreja viva. É uma igreja onde o Espírito de Deus está fluindo, não é? Como um rio que deve fluir. Quando a água fica parada, ela passa a ser depósito de doenças, ela gera doenças, né? É dengue, é malária, todo tipo de doença, né? Que vai ali se instalar nestas águas paradas, porque as águas não foram feitas para ficar paradas, a água é feita, né? Para fluir. As águas devem fluir. Amém? Nós vamos prosseguir na nossa leitura do Salmo 119 e nós vamos entrar na quarta letra. Nós já vimos o Aleph, Bet, Gimel, agora nós vamos para o Dalet. Por quê? O Salmo 119 é um acróstico com as 23 letras do alfabeto hebraico, ok? Então vamos para o Dalet hoje. Holding on to your promise, rejoice and light. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Glória a Deus. For the kingdom of heaven
Como eu disse, eu estou, né, com a minha data de ida para o campo missionário por 5 meses. Dia 25 de setembro eu vou estar embarcando, se Deus quiser, e que seja da vontade dele. Eu sei que né, que o inimigo não consiga nos impedir. Dia 25 de setembro eu vou estar embarcando de volta à Índia, ao Nepal. Maria Luísa vai comigo, glória a Deus por isso, né? Mas ela fica 20 dias e volta. Mas vamos ali levar o amor de Deus, porque é o amor de Deus que estrange, né, o homem e ao arrependimento e à conversão. E nós vamos estar ali até março, ok? E aí você só vai poder me acompanhar através do Facebook. Tenho que chegar lá, conseguir, né, um cartão para colocar no celular. Lá na Índia é difícil, só com amigos você consegue. Eles não deixam estrangeiro colocar cartão no telefone. É tudo complicado, gente, tudo diferente, né? Uma coisa que aqui a gente nem pensa, lá é difícil. Por quê? Porque fora do teu país, como estrangeiro, é tudo diferente. Quando nós estamos na nossa casa, né, que é o Brasil, você tem todos os direitos de filho da nação brasileira. Mas fora da sua casa, você encontra todo tipo de barreira, todo tipo de dificuldade que você nem pensou que pudesse existir. As coisas mais simples, não é? E é como nós. Aqui na nossa vida terrena é tudo complicado, é tudo uma luta, tudo uma batalha. Quando nós estivermos de volta na casa do nosso Pai, aí pronto, nós vamos estar nos braços do Senhor, vão acabar todas as dificuldades, todas as lágrimas, todos os sofrimentos, porque nós vamos estar de volta em casa, na casa do nosso papai, ok? Então, nós estamos com a viagem já marcada e eu gostaria de levar algo que você quisesse ofertar para a gente poder levar para as crianças lá das grandes favelas na Índia, como uma expressão do amor de Deus por elas, né? O indiano, ele é movido a cobiça, eles cobiçam demais, são muito avarentos, né? Por causa da idolatria, né? De milhões de deuses, eles têm isso. Mas, né, aí, quando você dá alguma coisa, eles já vão abrindo, né, o coração para receber a mensagem do Evangelho, né? É um abre-olhos para eles. Mas, de qualquer maneira, né, você pode presentear uma dessas crianças e você pode contribuir para o meu envio, ok? É algo caro, não é? Mas Deus não tem isso de caro ou de barato. Eu me dispus a obedecê-lo e eu sei que Ele, né, vai prover tudo que é necessário para que eu possa ir e abençoar aqueles povos. Bom dia, Meire. Bom dia, Miquéia. Sejam bem-vindos, ok? Vamos estar juntos aqui até quase às 11 horas. O próximo assunto vai ser o movimento de oração que está acontecendo pela nação brasileira. Eu já vou passar as informações para vocês. Glória a Deus, né, pela minha voz. O Senhor tem sustentado a minha voz até que comecem a funcionar as minhas novas cordas vocais, que eu sei que o Senhor já providenciou para mim. Então, você conhece o movimento Brasil de Joelhos? Eles têm mobilizado a nação brasileira para orar lá em Brasília, não é? Eles estão associados com muitas outras organizações que, né, têm ajudado, né, somado
porque, como eu disse a vocês, eu já tive essa visão há uns 2 anos atrás do Brasil de joelhos, e nós queremos o Brasil de joelhos. E esse site, Brasil de Joelhos, você pode abrir lá, vá lá nesse site, só colocar site Brasil de Joelhos, que o Google vai te dar o site, para que você possa fazer parte deste propósito de 21 dias de oração, que começou 18 de agosto, vai até no dia 7 de setembro, data tão festiva. Foi a independência desta terra tão querida, não é? E nós queremos uma nação livre. E isso depende da igreja tomar uma posição. E eles estão jejuando e orando, que você possa, né, fazer parte deste propósito, né? Coloque para Deus que você quer fazer parte, né? Coloque o seu calendário aí de jejum, faça parte da oração com eles. Cada dia, nesse site, você pode acompanhar um propósito de oração, né? Para que você ore com todas as pessoas junto, né? Você não está junto, mas espiritualmente sim, porque você vai estar orando no mesmo propósito. Hoje é dia 23 e a oração pelo Brasil, ok? Está direcionada para reestruturação e temor a Deus. Que toda estrutura organizacional, política e administrativa da nossa nação seja reorganizada debaixo dos princípios e instruções das palavras de Deus, né? Nós temos ali os 10 mandamentos, que os poderes do executivo, do legislativo e do judiciário, que eles sejam repletos, tomados de pavor, de temor e de tremor pelo nome de Deus. Que haja nos poderes executivo, legislativo e judiciário pavor, temor e tremor diante do Senhor, né? Que eles temam a Deus. Então, vamos lá. A proclamação que está sendo feita hoje está no Salmo 46:10. Vamos ver algumas proclamações que nós podemos fazer hoje, orando pelo Brasil. Uma delas está aqui, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Nós declaramos, nós proclamamos isso, de que Deus será exaltado sobre o Brasil. Ok? Tem também outra proclamação no Salmo de número 14. Salmo de número 14, 4, 5. Isso você pode olhar lá no site e acompanhar. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Glória a Deus. E Salmo 96, de 9 a 13. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Odeiem o mal, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Glória a Deus. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Bom dia, Edgar. Deus lhe bendiga, Edgar.
Então, você que está intercedendo pelo Brasil, neste propósito de 21 dias de jejum e oração, amanhã é o 7º dia, completa-se a primeira semana e você vai orar por unidade e justiça. Que Deus levante em todos os estados, em unidade, pessoas que manifestam a justiça de Deus através de sua boa conduta, da maneira de viver irrepreensível, líderes sábios e incorruptíveis para gerenciar toda a plataforma governamental de nossa nação. E para amanhã temos algumas proclamações também. Uma delas está em Filipenses. Vamos aqui em Filipenses. Vamos aqui. Filipenses 2, de 3, capítulo 2, de 3 a 16. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Amém? Esse deve ser o proceder do cristão. 1 Coríntios 15, 5. Estes são os textos bíblicos para amanhã, ok? Para serem proclamados, para você orar sobre esses textos, para você declarar esses textos. 1 Coríntios 15, 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Não entendi esse texto aqui, deve ter algum erro. 1 Coríntios 15, 5, eles devem ter colocado aqui equivocadamente, ok? Deve ser, de repente, quem sabe, 2 Coríntios, né? Porque a gente comete muito erro assim, né? Deixa-me ver 2 Coríntios 15, 5, o que diz. Não, nem tem. Deixa eu ver. Nem chega lá. 2 Coríntios acaba em 13. Mas então vamos para o texto de Daniel. Mais uma proclamação. Daniel 2, 48 e 49. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios das províncias. Todos os sábios da província.
né? Daniel foi erguido a um alto cargo justamente porque ele, né, era um cristão incorruptível, irrepreensível. Né? Cristão não, né? Ele era... Não era cristão, né? No Antigo Testamento. Ele era um judeu temente a Deus que andava, né, segundo a palavra do Senhor. No domingo, a oração vai ser direcionada para coragem e ousadia em lugar do medo, para que os cristãos, né, voltem a agir, a testemunhar, a se posicionar. Amém? Então, este é o site Brasil de Joelhos. Vá lá, acompanhe este propósito de oração, porque a nossa nação ela vai ser mudada se nós orarmos, e clamarmos ao Senhor. Né? Este programa se chama O Clamor, porque eu creio no poder do clamor. Né? Quando a gente clama, o Senhor, ele age, não é? Deus entra em ação mediante o nosso clamor. Quando o povo estava lá no Egito e eles clamaram, Deus agiu, não é? Amém? Bom, nós vamos continuar aqui adiante. Só estou dando um concertinho aqui na nossa programação, que eu não sei aqui onde foi parar. Deixe-me ver. Ok. Bom, então vamos para o nosso estudo, que nós estávamos em Ezequiel 13. Hoje nós vamos pular para Ezequiel 14. Ok? Palavra do Senhor em Ezequiel 14. A condenação. Nós vamos pular para agora no estudo Ezequiel 14. Vamos prosseguir. O tema é idolatria, juízo contra as cidades. O capítulo 14 de Ezequiel, ele começa com uma advertência aos que levantaram ídolos dentro em seu coração, como tropeço para a iniquidade, e que por isso, ao vir o profeta, eles seriam enganados pelo profeta. E o julgamento viria sobre o idólatra, que tinha ídolos em seu coração e veio consultar o profeta, e também sobre o profeta, ambos debaixo da operação do engano, por causa dos desvios em seu coração. Gente, isso é muito grave, esse tema é grave, né? São profetas que profetizam a partir de sua alma e não de seu espírito. Não é porque o Senhor falou. São profetas que estão operando sob feitiçaria, rebelião, espíritos de controle. E o idólatra, na sua obstinação, que ele quer saber o futuro, o profeta tem que falar para ele de qualquer maneira, né? Eu quero uma palavra de profecia. O idólatra, na sua obstinação, ele é resistente ao ensino da verdade, às mudanças e conversão de seus caminhos enganosos. Depois você vai lá em Ezequiel e você vai ler este capítulo lá, Ezequiel 14. Eu não vou ler porque a minha voz, como vocês veem, está bem rouca. E então, eu não vou ler lá o capítulo, mas leia Ezequiel 14 e você vai compreender do que é que eu estou falando e qual o ensino que eu estou trazendo para vocês nesta manhã. Muito bem, nós temos aqui então uma pessoa que levantou ídolos em seu coração e aquilo é um tropeço para a iniquidade. A hora que ela vem ao profeta, os dois vão ser enganados. E aí o julgamento vem sobre aquele idólatra que veio consultar o profeta já com seu coração enganado e o profeta que vai profetizar, né, de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir. Então isso é uma operação do engano. A feitiçaria operando mais a nível do coração humano.
E a idolatria vem operando através de fortalezas na mente, ok? Então, a feitiçaria, ela opera a nível do coração humano. E a idolatria opera através de fortalezas na mente. Na feitiçaria, os espíritos malignos, eles tomam lugar do espírito da verdade. Vou repetir. Na feitiçaria, os espíritos malignos, eles tomam o lugar do espírito da verdade, onde o falso profeta engana os outros e lucra pessoalmente, sempre tirando algum proveito daquela situação. Enquanto que na idolatria, a pessoa ela engana a si própria. E o ídolo vai tomar o lugar de Deus Pai, recebendo a adoração. Do versículo 13 em diante, do capítulo 14 aí de Ezequiel, o Senhor, ele anuncia o juízo contra as cidades, por causa do pecado do seu povo. Quando uma terra pecar contra mim, mesmo que houver justos no meio dela, tornarei instável o sustento do pão. Vem a fome, levando os homens e os animais à morte. Olha o versículo 15. Estamos lá em Ezequiel 14, versículo 15. Enviarei as bestas feras que assolam a terra. Então, o que aconteceu? Fome, instável sustento do pão. Depois, enviarei as bestas feras que assolam a terra. São os demônios que operam nas vidas, trazendo desolação sobre todos os aspectos da vida do povo, com tormento, pobreza e infelicidade. Então, instável sustento do pão, a parte da economia da nação fica instável, ok? Fica difícil a sobrevivência. O Senhor envia as bestas feras, como eu disse, que são demônios que eles vão trazendo todo tipo de assolação, tormento, pobreza, infelicidade. Por que que vem isso? Por causa da feitiçaria, por causa da idolatria. O Senhor vai enviar também a espada, que fala do derramamento de sangue através da guerra e da violência. Esta violência, né, ela impera hoje nas nossas cidades. Está lá no verso 17. Quanta violência nós estamos vendo aí, né, no noticiário todos os dias. Eu não estou vendo porque eu não me alimento com carne podre. Né? Eu tiro, eu não vejo. Eu quero ver o que Deus está fazendo, não o que o diabo está fazendo. Outra coisa, versículo 19, Ezequiel verso 19, enviará a peste, derramando o seu furor com sangue, todo tipo de doenças. Em resumo, o julgamento de Deus vem. Né? Que julgamento é esse? É um juízo contra as cidades por causa do pecado do seu povo. Quando uma terra pecar contra mim, mesmo que houver justos no meio dela, tornarei. Né? Aí ele vai falando, instável sustento de pão, enviarei as bestas feras. Olha bem. Vamos ver. Em resumo, né? Como é que é esse julgamento? O julgamento vem com a fome, com as bestas feras, que são os demônios liberados, a espada, que é a violência, e a peste, que são as doenças. A fome, ela vem desmistificando os falsos deuses protetores da vegetação naquela época. Eles confiavam nos deuses protetores da vegetação. As bestas feras falam dos animais que eram adorados como deuses naquela época e que se voltam, né, segundo o juízo de Deus, eles se voltam contra o povo. E a espada vem porque Israel confiou na espada do Egito para defendê-los, né, invocando os deuses de outras nações, em vez de confiar na força de seu Deus.
Deus age, removendo a sua mão protetora e abençoadora, uma vez que a glória estava sendo dada aos ídolos em quem o povo colocava sua confiança. Dessa maneira fica claro que esses falsos deuses, eles não têm qualquer poder. Pelo contrário, são impostores, né, prontos para destruir seus adoradores a todo momento. Até mesmo o profeta, por ser idolatrado, se voltaria contra eles para destruí-los com mentiras. Esses falsos deuses destruiriam os profetas, né, fazendo com que eles falassem mentiras, estavam debaixo do poder do engano. Eles vinham para consultar o profeta com ídolos em seus corações, esperando ouvir coisas boas, mas tinham tropeço, ou seja, motivações erradas em seu íntimo. Quantas pessoas ficam andando atrás de profetas com motivações erradas em seu íntimo? Também a peste vem como veio sobre o Egito, desmascarando seus deuses. O povo temia falsos deuses com medo de sua vingança e de seus juízos. Eles não confiavam que Deus era maior para livrá-los. Substituíam, então, o culto ao verdadeiro Deus por idolatria e feitiçaria, temendo e dando glória e louvor a demônios. Deus, então, cumpre sua palavra, não é? Vamos ver o que acontece. Lá no livro de Jó, está escrito assim: o que mais eu temia me sobreveio. Mostra ao povo que quem livra é Ele, é Deus quem livra, e que se Ele não livrar e retirar, né, em vez disso, a sua mão protetora, todos esses falsos protetores entram em ação e destroem os que neles confiavam. Assim, o destino do idólatra se torna o mesmo de seus ídolos, porque o juízo de Deus vem sobre os espíritos das trevas e seus seguidores. Todo o capítulo 14 de Ezequiel vai tratar da idolatria. Esse pecado tem lugar sempre que as pessoas colocam outros deuses na posição de poder e soberania que pertence somente a Deus. Hoje, nós observamos muitas formas de idolatria no meio do povo santo, no meio do povo de Deus. Podemos encontrar muitas idolatrias, todas aí tropeços escondidos nos corações. A egolatria, por exemplo, é a confiança em si próprio, no braço do homem, no seu conhecimento, capacidade, inteligência. A pessoa acha, né, que ela pode alguma coisa sem Deus. A confiança em outros homens também é uma maneira de idolatria, né? Quando você confia em outros homens, quando você confia nos seus títulos, nos seus cargos, posição, no seu poder, na sua influência. Outra forma de idolatria, a confiança no dinheiro, na falsa segurança depositada nos esquemas de vida que não estão fundamentados na confiança primordial em Deus. Você acha que é o dinheiro quem vai te garantir as coisas que você precisa e não o Senhor. Tudo isso são formas de idolatria que estão nos corações hoje e que faz, né, com que
ao invés de você ter a mão protetora de Deus sobre a sua vida, Ele vai te entregar aquilo que você crê, ao poder daquilo que você crê, né? E vai ser a sua destruição. Somente os que esperam em Deus não serão envergonhados. Ele é o Senhor e precisa dominar e reinar sobre as nossas vidas. Ele está assentado no trono das nossas existências e merece completa e total adoração. Quando a verdade estiver assim, a verdade que é Jesus Cristo, a verdade que é a palavra de Deus estiver assim, entronizada em nossos corações, aí então o reinado do impostor, da mentira e engodo de Satanás terá deixado de operar no meio do povo que conhece o seu Deus. Vem aí a nova linha de transmissão e nova programação da Impact FM. Impact FM. Com alta tecnologia, som digital. שמך לא נשכח, שמך ייזכר לדור ודור, שמך הקדוש, שמך היקר, לא נשכח מעמך. Vocês veem como é sério a questão da idolatria e da feitiçaria. A gente lê Ezequiel e acha que Deus está falando lá, né? Lá do povo de Israel, que no nosso meio não tem feitiçaria e idolatria. Mas nós vamos continuar esse estudo, segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos falar sobre idolatria, feitiçaria e ocultismo no templo. Falamos na cidade, agora nós vamos falar no templo. É ainda mais ali escondido, mais no interior. Como isso, né, é algo sério, como nós precisamos pedir ao Espírito do Senhor que mostre se nós temos algum tropeço em nosso coração. Né? A feitiçaria, ela opera a nível de coração. Você quer tantas coisas que você passa até mesmo a acreditar, né? Que Deus está dizendo que vai te dar, porque você quer aquilo. Né? Você está, na verdade, dando lugar, né, com essa feitiçaria a espíritos enganadores. O espírito enganador vai tomar o lugar do espírito da verdade, porque você está rejeitando a verdade. E se você vai ao profeta dessa maneira, o profeta vai ser enganado também. Ok? Vai operar o profeta sob feitiçaria, rebelião, espíritos de controle. É muito grave, né? O nosso coração, ele precisa ser constantemente, né, corrigido, porque a nossa confiança tem que estar completamente no Senhor e não em nós mesmos, não no dinheiro, não depositada em outras coisas ou pessoas. Nós precisamos, né, a cada dia nos voltar para Deus, pedir que Ele sonde os nossos corações, para que nós não sejamos encontrados, né, nesta operação do engano, mas que estejamos caminhando cheios do Espírito da verdade, guiados pelo Espírito de Deus. Ok? Queridos, o nosso tempo de programa, né, já terminou. Que você tenha um final de semana abençoado. Vá lá no site Brasil de Joelhos, participe do clamor pela nação brasileira. Ore por mim para que Deus esteja, né, fazendo chegar logo essas cordas vocais novas e que o Senhor toque nos corações de pessoas que possam
está participando, né, desse desafio da Índia e do Nepal comigo. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Ontem pela manhã eu estava buscando o Senhor. Eu orei pedindo que o Senhor me enchesse não de poder, mas me enchesse de amor, de compaixão pelas pessoas, que o amor dele quebranta, que esse amor dele pudesse fluir livremente através de mim, para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus, a maior expressão do amor de Deus, não é? E eu fiz esta oração de manhã, de tarde, fui visitar uma irmã, e quando fomos orar, a irmã, quando orou por mim, eu falei, você estava lá de manhã comigo na minha oração? Porque a resposta de Deus, ela veio imediata através da oração daquela irmã. Porque ela orou, Senhor, o Senhor está enchendo a tua filha com o seu amor, né? Não com poder, porque o amor é o maior poder que o Senhor pode enchê-la aí, e o Senhor a está enchendo desde agora. Gente, é muito glorioso, o Senhor é maravilhoso, né? Eu fiquei assim, que lindo, né? Que lindo! Como através da oração daquela irmã, o Senhor respondeu a minha oração da parte da manhã, né? E o texto que eu abri também de manhã, né? Foi aquele, né? A maior lei de todas, né? O que nós devemos fazer, amar o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos, né? Esse mandamento Jesus ainda aprimorou, né? Amar ao próximo como Ele nos amou. E é neste amor que eu quero chegar na Índia, no Nepal, que eu não preciso nem abrir a boca, né? Que só de olhar que os meus olhos estejam transmitindo o amor de Deus, e que as pessoas, então, possam ter a entrada delas garantida no reino, ok? Porque todos nós somos terríveis sem Jesus, mas com Jesus todos nós somos lindos, né? Maravilhosos. E é isso que nós queremos ver acontecer ali, tanto na Índia quanto no Nepal. Você que quer ser meu intercessor, me adicione no seu WhatsApp, ok? Você que quer me acompanhar nesta viagem, mesmo que não queira ser um intercessor, comunique-se comigo. 329 9195 9489. Fiquem na paz do Senhor, tenham um fim de semana lindo, abençoado na presença de Deus. A paz para todos vocês, ok? Que Deus abençoe.